Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar um pouco no mundo dos hormônios. A gente está usando como base um guia de consulta rápida sobre eles. A ideia é entender melhor alguns desses mensageiros químicos, né, que regulam tanta coisa no nosso corpo. Talvez até descobrir umas conexões inesperadas. Ok, vamos lá, desvendar isso. Com certeza. Olha, os hormônios são tipo os maestros do corpo, sabe? Eles coordenam processos super complexos. Metabolismo, comportamento, tudo. É a comunicação química que, bem, mantém tudo funcionando direitinho. E uma dupla que o guia destaca logo de cara é grelina e leptina, para regular o apetite, né? A grelina, que vem principalmente do estômago quando ele está vazio, ela meio que grita fome para o cérebro. E aqui tem um ponto bem interessante no guia. Embora ela aumente o apetite, os níveis costumam ser mais baixos em pessoas com obesidade. Só não quando estão em jejum ou com dieta muito restrita. Parece meio contraintuitivo, não acha? É um paradoxo que a ciência ainda está tentando entender completamente. Talvez tenha a ver com a sensibilidade dos receptores lá no cérebro, né? Mas a ação principal dela é clara. Age no hipotálamo, que é uma área-chave de controle. Basicamente, ela liga os neurônios que dão fome, os orexígenos, e desliga os que dão saciedade, os anorexígenos. Mostra bem essa conexão forte, né? O eixo intestino-cérebro. E o guia também fala que a grelina estimula a liberação do GH, o hormônio do crescimento. Interessante. E aí, na outra ponta, para equilibrar, tem a leptina. Se a grelina vem do estômago, a leptina vem, olha só, do tecido adiposo. Da nossa gordura mesmo. Ela que manda o sinal de, ok, já deu, estamos satisfeitos. Diminui o apetite e também ajuda a controlar a quantidade de gordura, freando a produção de mais, né? Exato. E o fascinante aqui, como o guia aponta, é ver que o tecido adiposo não é só um depósito. Ele é um órgão ativo, que conversa com o cérebro pela leptina. Ele age lá no mesmo lugar, no hipotálamo, mas fazendo o oposto da grelina, controlando apetite e gasto de energia. É um balanço, sabe? E tem mais uma coisa importante que o guia menciona. O papel da leptina na maturação sexual feminina, ligando a reserva de energia com o início da puberdade. Nossa, que complexo! E essa ideia de equilíbrio, de forças opostas, aparece de novo em outro sistema, né? A regulação da pressão arterial. O guia fala da aldosterona, produzida lá nas adrenais. Ela entra em ação quando a pressão cai. A função dela é basicamente dizer para os rins, segurem mais sódio e água, para aumentar o volume de sangue e assim a pressão. Certo, perfeito. Ela faz parte de um sistema maior, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. É um processo em cascata, bem detalhado no guia, mas simplificando. Quando a pressão cai, os rins liberam a renina. Aí o fígado entra, depois os pulmões, até formar a angiotensina 2, que é o sinal final para as adrenais liberarem a aldosterona. Olha só, é uma colaboração entre vários órgãos para manter a pressão onde deve estar. Entendi. Mas o corpo precisa ter um jeito de frear isso, né? Para a pressão não subir demais. E aí que entra a atriopeptina, a ANP. O guia coloca ela como o contraponto da aldosterona. E o mais curioso é de onde ela vem, do próprio coração. As células lá do átrio produzem ela quando sentem que o volume ou a pressão está muito alto. Precisamente. A ANP faz justamente o contrário da aldosterona. Ela manda os rins eliminarem sódio e água, relaxa os vasos sanguíneos e ainda por cima inibe a liberação da renina lá no começo da cascata e da própria aldosterona. É um exemplo assim muito elegante de como o corpo se autorregula, né? Um feedback negativo. O órgão que está sofrendo a sobrecarga, o coração, age para aliviar a pressão, tudo em busca da homeostase, daquele equilíbrio interno. Para a gente fechar essa nossa exploração de hoje, o guia menciona rapidinho o cortisol. Também das adrenais, aquele famoso hormônio do estresse. Sim, mas é bom ampliar essa visão, como o guia sugere. O cortisol é bem mais que isso. Ele é vital para regular como a gente usa a glicose, por exemplo, libera reservas, diminui o consumo em alguns lugares, afeta também como a gente quebra proteína e gordura. Tem uma ação anti-inflamatória super potente, modula o sistema imune, influencia até o sono, sabe? E a formação dos ossos. Reduzir ele só ao estresse é
é deixar de ver a imensa importância dele para o metabolismo e para a regulação geral. Entendido. Então, a gente viu hoje pares de hormônios agindo quase como acelerador e freio, né? Grelina e leptina para o apetite, aldosterona e ANP para a pressão, tudo numa dança química bem complexa para manter nosso corpo em equilíbrio. O que a gente pode tirar disso tudo, então? Olha, eu acho que mesmo um guia rápido como esse já mostra uma orquestração química, assim, incrivelmente sofisticada acontecendo o tempo todo. Órgãos que estão distantes conversando quimicamente, usando essas alças de feedback complexas para tudo funcionar. Essa pequena amostra já dá uma ideia do quão intrincadas são essas redes, né? E fica a pergunta no ar, eu acho. Que outras conexões hormonais, talvez surpreendentes, com impactos que a gente nem imagina na saúde, ainda estão aí para serem totalmente desvendadas?